Toro nasceu para um segmento que não existia. Um meio do caminho entre uma estrada, por exemplo, uma picape compacta, e uma picape média, a diesel. A Fiat lançou esse carro aqui, não foi o primeiro exatamente da categoria das picapes monoblocos no Brasil, até porque esse título ficou para a Renault Oroch, que chegou um pouquinho antes. Mas quem reina mesmo é a Fiat Toro, e nesse vídeo eu vou te mostrar como a versão Vulcano T270 se comporta na cidade e todas as impressões que eu tive sobre ela. Vamos nessa? Bom, se você é daqueles que gosta de conhecer detalhes de automóveis, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade aqui no Auto Repórter. Para isso, só clicar no botão que está aqui embaixo e se inscrever no canal, ativa também o sininho das notificações, aí quando tiver vídeo novo, você fica por dentro. E se você está a fim de conhecer todos os detalhes da Toro, já deixa um like aí também. Vou começar te mostrando a dianteira da Fiat Toro. Aqui ela já passou por um facelift, em que mudaram um pouquinho aqui o design dos faróis, mas mantendo a característica dos faróis separados da seta e também dos LEDs diurnos, que são nesse filete superior, e uma grade bem diferentona, com essa moldura toda em preto, realmente muito bacana e que contrastou bastante com essa cor, esse cinza aqui, meio concreto, meio cimento. O que você acha dessa cor, hein? Você gosta ou não? Fala aqui embaixo nos comentários. Outros elementos que a gente pode perceber são os faróis de neblina nas extremidades do para-choque. O para-choques tem esse aplique preto na parte inferior e grande parte dele segue a cor da carroceria. Mas aqui na frente tem outra coisa que, aliás, é um dos pontos mais legais dessa picape. Eu não poderia deixar de falar dele, motor T270 1.3, são 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27,5 kgfm de torque para os dois combustíveis. Isso faz desse motor realmente algo muito capaz de levar a Toro. Bom, eu sei que muita gente fala desse motor e já se lembra dos problemas que a Stellantis teve com esse bloco aqui por conta da questão do nível de óleo. Segundo a própria Stellantis, rolou uma atualização aí de software que, enfim, acabou com esse problema. Olha, em termos de potência, realmente esse 1.3 agora supre o que a Toro precisa, né? 1.8 que a Fiat tinha antes era realmente subdimensionado para um carro desse porte, quase 5 metros, desse peso e também com a questão aerodinâmica que, convenhamos, não é a melhor possível a favor da Toro. É um carro alto, é um carro grande, largo, a aerodinâmica realmente não pesa muito a favor da Toro. Mas o desempenho é realmente bastante satisfatório. Eu acho que a Fiat explorou muito bem esse conjunto 1.3 com a transmissão de 6 velocidades. Particularmente, eu acho que a Fiat fez até melhor do que a irmã Jeep, porque o Renegade, com esse mesmo conjunto aqui, não tem a mesma resposta que a Toro, que o Fastback, por exemplo. Ela acelera realmente muito bem. Em termos de dirigibilidade, vamos lá, a gente tem várias questões aqui que ajudam a Toro. A gente está falando de um carro grande, com as colunas dianteiras bem largas, com pouca visibilidade. Você tem a janela traseira aqui menor e tem a lona ocupando boa parte, né, do que seria a sua visão. A visibilidade aqui não é um dos melhores predicados da picape da Fiat, mas pelo menos ela tem sensores de estacionamento na dianteira, na traseira e, além de tudo, tem câmera de ré também, que vai te ajudar bastante nas manobras. Só uma coisa que realmente é incômodo é o bip, né? O alerta que dá quando você está se aproximando de algum obstáculo. Se você vai passar num portão um pouco mais estreito, está chegando próximo a um meio-fio, uma calçada que tem alguma coisa alta, mas que não vai pegar, o sensor vai identificar e vai dar aquele alerta sonoro, mas que pelo menos você pode desativar. Mas cumpre a função de orientar você em relação a tudo que está acontecendo aqui ao redor da Fiat Toro. A direção elétrica dela é realmente muito precisa. Eu gosto muito de como ela pesa nas velocidades mais altas e de como ela é leve nas mais baixas. Isso ajuda bastante na manobra. Vale ressaltar que esse carro tem um entre-eixos longo
e dificulta bastante na hora de manobrar, vagas mais apertadas, ou quando você precisa dar uma volta completa, e isso acaba pesando contra a Fiat Toro. Mas no mais, rodando, é um carro bastante sólido, bastante amigável. Tem várias questões eletrônicas que ajudam, como por exemplo o assistente de manutenção de faixa, assistente de frenagem de emergência. Isso tudo ajuda bastante a você dirigir um carro do porte da Toro, principalmente nas grandes cidades em que tem muitas ruas apertadas, muito carro. Na hora de estacionar fica um pouquinho mais complicado, mas eu particularmente acho bacana todos esses assistentes eletrônicos, né? Se veio para facilitar a vida do motorista, por que não? Eu sou sim a favor de toda tecnologia que possa facilitar a vida de quem vai dirigir, até porque nem todas as pessoas são como eu, que são fanáticas por dirigir. Algumas têm dificuldade, isso é normal. Então, se puder ajudar a facilitar a vida dessas pessoas, ótimo. E a Toro faz isso sim. Outra coisa que é legal, que esse carro tem, é um sensor de chuva. Assim que eu peguei esse carro, já peguei uma chuva danada e os limpadores de para-brisa ligaram sozinhos. Então, não tive problema, não tive nem a preocupação de ativar e desativar o limpador, porque o carro fez isso sozinho por mim. Outra coisa que pesa a favor aqui da Toro é que ela tem faróis full LED. Isso ajuda bastante à noite ou em ambientes mais escuros, como por exemplo garagens. Eu morava num prédio que tinha uma garagem que, curiosamente, durante o dia ela era escura e à noite ela era iluminada. Vai entender, né? Mas eu precisei levar a Toro lá em casa e os faróis dela, full LED, nossa, iluminaram muito bem. Então, muito positivo essa questão dos faróis iluminarem bem, porque te ajuda a enxergar muito melhor o ambiente. A suspensão dela é algo que me surpreende muito positivamente. Ela é um pouquinho mais firme, sem dúvidas, até para conter a traseira ali, que é inegavelmente mais leve. Mas ela não é desconfortável não, tá? Os bancos são realmente bastante confortáveis. Eu gosto desses bancos, sem contar do cuidado, do acabamento. O isolamento acústico é muito bom e passa o suficiente aqui para dentro da cabine. Se você está andando em rotações normais, 80 por hora ali, tranquilo, 60 por hora, absolutamente tranquilo. O isolamento acústico também filtra os ruídos que vêm lá de fora, tanto em relação ao vento quanto dos outros carros, motos passando, deixa tudo numa situação mais confortável para quem está aqui dentro. Então, o conjunto é realmente muito bom. Meu povo, chegamos e eu vou te mostrar a lateral da Fiat Toro. Uma das coisas que sem dúvida chama a atenção aqui nela são as rodas aro 18, calçadas com pneus 225/60. Realmente levam esse carro aqui de uma forma bastante confortável. Vale lembrar que essa versão aqui é mais voltada para a cidade, né? Uma opção para quem quer um SUV e acaba ganhando um pouco de caçamba. Ainda falando do design da lateral, a gente tem os retrovisores pintados, a capa em preto brilhante, combinando com as rodas que também seguem o mesmo tom, um bagageiro aqui no teto e a linha de cintura bastante alta, as colunas em preto brilhante acompanhando os outros detalhes da carroceria e, sem dúvidas, os apliques em plástico fosco aqui na parte inferior, formando todo esse conjunto que dá uma unicidade, desde o para-choque dianteiro até o para-choque traseiro. Chega aqui no interior, meu consagrado, minha consagrada, você que está assistindo. Bom, uma coisa que já chamou minha atenção aqui, que eu até tinha esquecido, é o freio de mão. Freio de mão nessa versão aqui, manual, uma alavanca mesmo. Seria bem melhor o freio de mão eletrônico, né? Mas já partindo para a posição de dirigir, eu tenho o volante com regulagem de altura e também de profundidade. Isso é bacana, consigo encontrar uma posição de dirigir bem legal aqui. E nele eu tenho vários controles para atender telefone, passar faixa, alguns controles como por exemplo o velocidade de cruzeiro aqui nesse lado, e posso passar as marchas pelas borboletas aqui atrás. Uma boa maneira de eu não tirar de fato as mãos do volante para exercer algumas funções do carro. Tem essa tela multimídia na posição vertical, seguindo o que o grupo já tem com as RAM, por exemplo, algo muito bacana. E algo que chama minha atenção aqui, sem dúvidas, além dessa tela multimídia, é o ar-condicionado, que tem duas zonas. Então, cada um pode ir na sua temperatura e fica todo mundo muito bem. Outra coisa é que essa central ela tem conectividade sem fio para o Android Auto, também para a Apple CarPlay, que para mim é um pontaço.
E também tem um carregador de celular por indução, que o meu celular está carregando aqui nesse exato momento. Então é um ótimo ponto da Toro em termos de conectividade. Vai muito bem aqui, nota 10, realmente não tem o que questionar não. O acabamento dela é de plástico aqui na parte superior, mas os plásticos são bem encaixados, tem texturas bastante interessantes e não tem esse menor problema. Nos painéis de portas tem esse plástico, mas também com um couro, acompanhando também o mesmo acabamento dos bancos. Realmente bastante interessante, um cuidado a mais, né? O acabamento em couro aqui no painel de portas. O acabamento dos bancos é realmente muito legal, um couro de boa qualidade, um tecido furadinho aqui no meio e aqui um tecido mais rugoso, mais característica de couro. Colunas e forro de teto, tudo em preto. Eu realmente acho muito bacana, dá um ar muito sofisticado para o carro. Você prefere em 2 tons, em preto? Fala aqui embaixo qual a sua preferência de acabamento. Bom, a Toro nasceu com a proposta de ser maior que a Estrada e ela de fato é. Tanto em porte quanto também em proporcionar espaço. E aqui o espaço é realmente interessante, mas não passa muito disso não. Eu tenho uma distância boa aqui dos meus joelhos para o banco dianteiro. Lembrando que esse banco dianteiro está ajustado para a minha posição. Eu tenho 1,73 m, estou longe de ser alto. E aqui eu tenho uma mãozinha fechada, aqui 5 dedos de uma mãozinha fechada e nas canelas quase um palmo aberto. Mas tem uma coisa que está me incomodando aqui, que é esse encosto de cabeças. Eu vou ter que levar ele e pronto. Agora sim eu estou sentado numa posição mais próxima do ideal. Vale ressaltar que por ser uma picape, o banco traseiro, o encosto acaba sendo mais vertical. E isso realmente é um tanto desconfortável, principalmente em viagens mais longas, que você tende a querer dar aquela relaxada para não ficar tão cansativo assim no percurso. É uma característica de picapes, a Toro não foge disso, mas pelo menos eu não estou apertado aqui. Agora ia ficar preocupante a situação se eu tivesse um motorista aqui mais espaçoso, que precisasse de mais espaço ali na frente. Aí provavelmente meus joelhos iriam encostar no banco da frente. Quem vai no centro tem uma posição um pouquinho menos confortável, né? Mais elevado, o encosto de costas ele é mais pronunciado para frente, então eu fico ainda mais na vertical e mais alto. Eu acabo tendo a minha visão aqui, boa parte dela, para o teto, para o retrovisor. Tem esse túnel central que acaba deixando os meus joelhos numa posição bem mais elevada, mas os meus pés eles cabem aqui. Eu calço 38, meu pé realmente também não é grande. Dentro da realidade aqui eu acabo ficando menos desconfortável. Não preciso brigar tanto por espaço com quem vai aqui do lado. O túnel ele não é tão alto, mas ele é bem largo, então eu consigo alojar meus pés aqui e não preciso ficar com eles nos trilhos dos bancos dianteiros. Isso realmente dá uma amenizada na situação, mas quem vai aqui no meio não vai muito confortável não. Essa questão do encosto ser mais pronunciado para frente, olha, é um item que acaba te gerando bastante desconforto na hora de andar, tá? Mas se 4 pessoas forem aqui, elas ainda vão poder recorrer ao encosto de braço central aqui, olha. E aí acaba facilitando a vida, deixando o trajeto mais confortável. Bom, aqui na traseira a Toro não perdeu nenhuma das características dela desde que foi lançada no mercado. A lanterna começa e avança afinando para lateral. No para-choque as luzes de ré, até porque não couberam aqui nessa peça. E uma das características mais marcantes da picape da Fiat está aqui, justamente nessa tampa que é bipartida. Ela abre para as laterais. Acaba realmente ficando bem mais leve de fato para abrir e você tem acesso aqui diretamente à caçamba. Você traz a sua carga, não precisa jogar em cima da tampa e só então empurrar. Aqui você já joga em cima da tampa e coloca o que você precisa aqui. E sem contar, olha que fecha fácil também. Muito simples, tanto de abrir quanto de fechar. Qualquer pessoa chega, aperta o botão aqui, puxa a alavanca e olha, já consegue abrir. É muito tranquilo e realmente uma boa saída até para a porta não ficar pesada, para essa tampa aqui não ficar pesada mesmo. Olha, uma questão que a gente não pode deixar de falar, o consumo. Esse motor 1.3 da Toro está longe de ser um supra-sumo em termos de eficiência no quesito economia. O computador de bordo está marcando 7,8 km por litro. Eu estou na gasolina e eu rodei só em perímetro urbano. Minha velocidade média aqui está de 25 km por hora. Realmente eu não andei uma distância tão longa e por essa questão do trânsito da minha cidade aqui, eu moro em Natal, ser tão travado, isso acaba realmente
prejudicando o consumo. Então, o consumo realmente não é um ponto tão positivo. Você está vendo agora os números do Inmetro, do programa de etiquetagem do Inmetro, para você ver a diferença de fato. Na vida real, esses números são realmente diferentes e no nosso teste não foi a mesma coisa do que o Inmetro, porque as condições de trânsito são diferentes. Com isso, a gente acaba se perguntando, a Fiat ganhou em eficiência em termos de desempenho, mas não em termos de consumo. Valeu a pena? Bom, para quem precisa de consumo, não. Para quem precisa de potência, sim. Não dá para entregar os dois, pelo menos a Fiat está entregando um, porque o motor 1.8 não entregava nem consumo bom, nem potência. Olha, eu confesso para você que a Fiat Toro não tem vida fácil. Quem quiser um carro nessa faixa de preço, disputa com os SUVs, disputa com sedã médio, como Corolla, por exemplo. Então, a vida dela não é fácil, vai ter que precisar de um público muito específico ou que realmente queira uma picape como ela. Olha, vale ressaltar que a Fiat Toro ela é um tanto peculiar, porque nessa faixa de preço ela enfrenta SUVs e enfrenta sedãs médios. Ela tem o seu público, sem dúvidas, e isso faz dela uma compra um tanto peculiar, não no sentido ruim, mas no sentido de que a Toro é uma ótima escolha para quem realmente precisa do que ela tem a oferecer. Em relação a isso, eu falo, por exemplo, a altura mais elevada do solo, uma caçamba ali atrás, né, para você levar uma capacidade de carga bem maior do que um SUV ou um sedã médio. Eu vejo a Toro como um SUV de caçamba. Particularmente é assim que eu enxergo o posicionamento dela. Se você gostou de saber todos esses detalhes da Fiat Toro, clica no botão aqui embaixo, deixa aquele like, assim você ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E se por acaso quiser ver outras avaliações, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Para isso, clica no botão que está aqui embaixo para se inscrever no canal e assim você vem fazer parte da nossa comunidade que não para de crescer. Muito obrigado, foi ótimo ter a sua companhia e eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Fui!